Então, vamos lá. Vamos lá, boa tarde a todos de novo, né? Obrigado, Juliana. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai começar hoje o módulo aula 9, hoje é a aula 9 do módulo 2. Como eu falei no início, o módulo 1 é um módulo mais de organização do curso, visão geral, organização de vocês e minha, relacionada à produtividade, e também uma parte de introdução às competências. Um autoconhecimento, habilidade, experiência, conhecimento, aquela coisa toda que a gente já viu. Aquele trabalho assim que para mim é o trabalho mais importante do curso, porque orienta o futuro. A partir de agora, na modelagem, é a modelagem de um negócio, que vocês podem fazer ou não. Podem, mas eu acho que a primeira parte tem muita coisa que sai dela de verdade, né, para o futuro. Então, na parte de modelagem, a gente usou uma estratégia, né, eu tenho usado isso em todas as matérias, e assim, o resultado que eu estou obtendo com o ChatGPT, para mim, é muito bom. Inclusive, eu recebi os trabalhos de administração, os trabalhos que eu já recebi, me motivaram a continuar. Né? Quem usou, e vocês também aqui na Inovação Empreendedora também usaram, um pouquinho menos, mas me motivaram a continuar, porque vem muita coisa, vem muitas ideias, dá para fazer coisa muito rápido, né? É um tipo de aplicação diferente que eu estou fazendo usando a ferramenta ChatGPT. E a gente vai continuar usando, tá? Porque realmente, se a gente souber usar, acelera muito o processo de aprendizado, tá? E essa aula aqui, o Canvas de modelo de negócio, tá? Ela, se eu tivesse que dar somente uma aula de empreendedorismo, eu dava essa aqui, tá? Porque o Canvas de modelo de negócio, que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui, tá? Eu tenho ele aqui nesse formato, tem ele aqui nesse outro quadro aqui, como eu já tinha falado para vocês. A gente vai, basicamente na aula de hoje, trabalhar ele, tá? Então, vamos trabalhar ele hoje, provavelmente mais a próxima aula, tá? A aula de quinta-feira, porque quem sabe, quem aprende isso aqui, aprende mesmo, né? Entende o que é cada caixinha dessa, praticamente consegue, de fato, enxergar um negócio, tá? Eu estava conversando um pouquinho com a Bruna aqui antes de começar a aula hoje, e eu disse para ela que eu já faço isso, eu já tenho esse Canvas tão na minha cabeça que eu chego num empreendimento, numa empresa qualquer, e eu já fico, tipo, olhando essa caixinha. Isso aqui é isso aqui é isso se enquadra naquela caixinha. Não que todos os negócios tenham sido montados usando o Business Model Canvas, de jeito nenhum, acho que a minoria. Só que a minha cabeça, ela já incorporou esse processo e eu já olho para a empresa, coloco tudo nas caixinhas. Então, porque já faz parte do processo para mim, né? Oi. De que forma você acha que isso faz diferença na prática para um negócio? Ter estruturações? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Assim, da experiência que eu tenho e também do convívio também com muitos amigos que são empreendedores e montaram já negócios, né? O que eu consigo enxergar é que você pode, isso vale para tudo na vida, você pode, tipo, fazer qualquer coisa intuitivamente. Tipo assim, da intuição, ouviu alguma voz e tem um espírito empreendedor, vai lá e vai fazer. Vai fazer. Pode dar certo? Pode. Mas quem faz isso, na minha opinião, tem mais chance de dar errado. Que é tipo assim, você faz uma coisa planejando ou sem planejar. É mais ou menos isso. Só que aqui isso é uma espécie de um planejamento de um negócio. Antes de colocar o negócio para funcionar, eu estou modelando, eu estou planejando. Tá? Para pegar um exemplo um pouquinho mais simples, a gente pode combinar, vamos viajar amanhã, bora. Vamos para São Paulo. A gente pode decidir hoje viajar amanhã para São Paulo.
Quando a gente chegar amanhã em São Paulo, o que vai acontecer? Cadê e agora? O hotel, quem reservou? E peraí, uma viagem vira um caos, se você não planejar direitinho. E se você planejar tudo antes, já chega, já sabe para onde é que vai. Tem gente que sabe qual é o transporte que vai pegar. Tem gente que mapeia a viagem toda antes. Essa viagem tem mais chance de dar certo do que uma viagem, vamos para São Paulo amanhã. Vamos abrir um negócio amanhã. É uma coisa parecida. Então, isso é o que eu acredito nisso, né? E acho que um pouquinho disso, das coisas, vocês vão começar a sentir. Eu acho que eu respondo melhor essa pergunta a partir do momento que vocês começarem a entender e absorver melhor o que está aqui. Tá? Mas vamos para cá. Primeiro, tem uma visão, tá? Esse canvas da proposta de valor, tem gente que não passa nem por ele, que vem direto para esse aqui. Mas o processo contempla os dois. E eles dois são feitos com esse objetivo aqui. Ó. Com esse objetivo aqui. Quando a gente faz o canvas de proposta de valor bem feito, o que é o canvas de proposta de valor? O lado de cá é chamado de perfil do cliente. E o lado de cá é chamado de proposta de valor, que é a caixinha 9 do Canvas e a caixinha 1, a primeira e a última. Para vocês nunca esquecerem. Quando a gente cria um negócio, a gente não está criando um negócio para nós, está criando para quem? Para o cliente. Ele é a figura central, é o herói da história, é o mais importante. Por isso que a gente precisa fazer esse aqui. Porque esse canvas aqui, porque aqui a gente entende melhor o nosso cliente. Quais são as tarefas que ele realiza, quais são as dores e quais são os ganhos que ele precisa. Depois que a gente preenche isso, a gente preenche o lado do produto. Aqui é a proposta de valor. Veja, o nome desse canvas aqui é o canvas da proposta de valor. A gente mapeia o cliente e depois a gente desenha uma proposta de valor para ele. Mas o que é mesmo uma proposta de valor? Tá? É a primeira caixinha aqui. É esse centro, na verdade o centro disso aqui. A gente pode começar a construir esse canvas de modelo de negócio aqui sem fazer esse. Mas depois que a gente fez esse, que a gente modelou quais são os analgésicos para as dores de um cara que a gente quer resolver o problema dele e quais são os ganhos que a gente pode gerar para ele, através de que produto ou serviço eu vou gerar esses ganhos para ele, eu tenho com muito mais clareza e mais assertividade aqui a proposta de valor. Então, essas duas partes, elas são as partes, vamos dizer assim, principais desse canvas de modelo de negócio. Ah, mas espera aí, um canvas era proposta de valor, o outro é canvas de modelo de negócio, são coisas diferentes. A proposta de valor é o que a gente vai entregar para o cliente. A gente entrega aqui este produto ou serviço para este cliente. E todas as outras caixinhas. Todas as outras caixinhas, algumas delas são meio para a gente conseguir construir esse produto. E a parte de baixo, aqui da caixinha, do Canvas, envolve uma coisa que é muito importante no empreendedorismo na vida, que é o quê? Dinheiro. Tá? Então, dinheiro importa para um negócio, seja um negócio social, seja, a gente já conversou sobre isso. Tá? Então, a base de um canvas de modelo de negócio, aqui embaixo é o quê? Aqui embaixo é a estrutura de custo. Quanto custa a minha operação? Quais são os custos da minha operação para construir e entregar produtos e serviços para a minha proposta de valor para o meu cliente? Tem um custo.
E aqui é o modelo de receita. Como eu vou receber? Quem vai pagar? É quase como se fosse receita do lado direito e despesa. A diferença entre essas duas coisas, basicamente, vai ser o lucro que a gente vai ter. Então, eu quero que vocês observem isso aqui. Eu sei que é muito mais palpável para um engenheiro, e o engenheiro gosta muito mais de planilha do que ver um canvas desse cheio de post-it colorido. Engenheiro e engenheira, gosta de número. Acreditem que é melhor fazer isso aqui direito e depois ir para uma planilha. Isso aí se transforma numa planilha. Depois. Tá? Observem que na primeira atividade eu pedi para vocês construírem uma planilha. Coloca aqui nessa aba as habilidades, experiência e conhecimento. Coloca aqui nessa outra canvas de proposta de valor. Então, ó, tem isso aqui. Está planilhado na planilha de vocês. A outra, aí alguém perguntou, mas professor, eu só preenchi a primeira. Só a primeira, porque a gente estava na primeira parte do curso. Depois que fizer esse aqui, canvas de proposta de valor, preenche a segunda aba, e depois vocês vão preencher esse aqui, e vocês vão preencher a terceira aba. Então, esse curso aqui não, é um curso de empreendedorismo para engenheiros que sabem e gostam de trabalhar com número. Ou seja, tem que virar em planilha. Para saber assim, eu vou montar um negócio que tende a dar lucro. A gente vai ver lá em algum pedaço mais adiante que a gente vai estudar 3 cenários. Depois que a gente colocar preço, esse tipo de coisa, 3 cenários. Quais são os cenários? A gente vai estudar um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário moderado. Em uma planilhazinha com os valores. Tipo, se a gente vender X em um cenário otimista, beleza, vai ser isso aqui é o que a gente vai faturar, menos o que a gente gasta, é o lucro que tem dentro da empresa. Então, o cenário moderado é o quê? O nome está dizendo, né? Um cenário médio. E um cenário pessimista é tipo, deu tudo errado naquele mês, eu vendo quanto? Deu tudo errado, eu vendo quanto? Então, nesses 3 cenários, qual é o máximo que eu vou ganhar? Qual é o mínimo que eu vou ganhar? Então você monta um negócio sabendo, porque dá para fazer, principalmente se o negócio for um negócio mais simples, entendeu? Vamos supor, eu vou montar um negócio, eu vou vender água mineral e bolo na praia. Gente, dá para fazer a conta com facilidade, né? Vai vender quanto é que eu compro do fornecedor, quanto é que eu vou vender, quantas por dia eu vendo, e eu consigo fazer a conta. Tá? Então, vou dar um exemplo concreto do que eu fiz agora há pouco. Eu e minha esposa fizemos agora há pouco, assim, tem uns 3 meses. A gente pensou já foi a segunda franquia que a gente pensou em abrir. Não vou dar o nome da franquia, mas eu vou dizer o que foi que eu fiz. Eu e ela. Ela conversou com a pessoa, o vendedor da franquia, e o vendedor já mostrou o cenário. Olha, assim, 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 assado. Vocês vão ter, tipo, se tudo der certo, tipo assim, um ganho, né, um lucro. Vai sobrar para vocês R$20 mil. Beleza. Agora deixa eu ir para minhas contas. Com ela, né? Aí era tipo uma franquia de cookie e café. Aí eu disse, espera aí. Né? A ideia era colocar num shopping. Tá, no shopping, tem 3 shoppings aqui em Maceió, um pouquinho maiores. Aí eu fui procurar saber quantas pessoas passam em cada shopping por dia. Essa conta o shopping tem. Qualquer shopping tem. Em média, não passa o mesmo número por dia. Mas eles têm essas contas. Se vocês algum dia forem abrir qualquer coisa em shopping, pode fazer essa pergunta no shopping que vai ser aberto. Por quê? Eu ia fazer agora. Quantas pessoas passam por dia? Rapaz, olha, o que é que você acha assim, dos 3 shoppings aqui de Maceió? Qual é o shopping que tem mais gente? Num dia bom, passam mais 100 mil pessoas.
Natal, Ano Novo, aquele período lá do final do ano. Aí tem o parque, tem o pátio. Eu não lembro muito os números, não. Eu não lembro muito, mas é menos da metade. É menos da metade no pátio e um pouquinho menos ainda no Parque Shopping. Aí, tá. Veja, se vão entrar 50 mil pessoas no shopping, quantas vão passar pela minha loja? Já vai cair o quê? 5%. Dos que vão passar pela porta, quantos vão entrar? 1%. Dos que vão entrar, quantos vão comprar nada? Vai ficando o que para mim? É uma conta. Regra de 3, não precisa de cálculo integral derivado. Regra de 3. Aí eu fiz a conta. Aí, aqueles 20 mil ia ser uma dureza assim, incrível para chegar naquele número. Por quê? Essa conta simples. Uma conta que a gente diz é o quê? Uma conta de padaria. Vou conseguir vender X por dia. Mais ou menos. Ou seja, o número que ele me deu é alcançável? Era alcançável. Para eu chegar lá, eu ia ter que ter uma venda que, tipo assim, eu ia ter que largar o FOL e largar tudo que eu estava fazendo para ficar vendendo cookie. E a ideia da franquia era o quê? Um investimento. Não quero vender cookie nem café. Não tenho tesão para isso, não, entendeu? De sair de carro todo dia, eu tenho para dar aula. Mas, ou seja, era tipo assim, um investimento. Sabe como é? Aí o que é que tem que fazer quando você vai fazer isso? E qualquer negócio, fazer conta de padaria. Tipo assim, todo mundo pode montar um negócio sem fazer conta. Menos eu e vocês, que a gente é engenheiro. Ah, porque eu não sei fazer conta, não sei matemática. Não dê essa desculpa. Por quê? Dá para fazer conta. Quando eu puxei a aula passada, que eu mandei vocês irem para Google Trends, tem lá os videozinhos, Google Trends, Google, ali é uma espécie de uma análise de mercado para você definir o quê? Lembra que teve a persona e público-alvo. Teve gente que já fez, que eu vi. Aí tu pega aquela persona, faz a mesma conta, uma ideia. Eu não fugi do tema aqui não, tá? Dentro do tema ali eu vou já dizer por quê. Aí vocês pegam aquela persona, tá? Sei lá, João, tantos anos, com esses interesses e parará. Quantas pessoas daquela tem? Vamos supor que você vai abrir um negócio daquele no Benedito Bentes. Não dá para a gente fazer uma continha de quantas pessoas entre 25 e 35 anos moram no Benedito Bentes. Dá. Vai ser precisa, igual a assertividade que a gente precisa acertar uma conta de cálculo, álgebra. Não. Mas não precisa ser precisa. Basta ser aproximado. A mesma conta que eu fiz para o shopping. Que é o quê? O Benedito Bentes, aqui, essa área aqui de cima tem quantas pessoas? A Maceió tem 1 milhão e pouquinho. Aqui em cima, pela última conta que eu tinha visto em algum lugar, 300 mil. 300 mil pessoas aqui, nesse entorno nosso aqui. Desses 300 mil, quantos ganham acima de uma determinada faixa, naquela persona que a gente definiu? Quantas têm aquela idade? É a mesma continha que eu fiz. Vão passar 100 pessoas vão passar pela loja, vão entrar no shopping, das 100 que vão passar, 5% vai passar na porta, das 5% que vão passar na porta, 1% vai entrar, do 1% que vai entrar, 1% vai comprar, 10% vai comprar. Oi? Funil de venda do negócio. Aí você vai botar o número. Vou abrir um negócio no Benedito Bentes para essa persona que ganha tanto. Tem tantas pessoas com aquele perfil naquele lugar. Todo mundo vai comprar todo dia? Não. Mas aí você vai criando cenários para fazer essas contas para poder definir preço, se vai abrir o negócio ou não, esse tipo de coisa toda. E isso tudo, tipo assim, eu já passei em conteúdos aqui na aula passada, principalmente, que foi persona e público-alvo, que assim, dá para vocês fazerem a conta.
entra no site, tipo, quantas pessoas tem no lugar tal? Tem sites aí públicos, dados públicos, IBGE, entendeu? Ah, se o meu negócio não é um negócio para Maceió, é um negócio para que vai pegar o Nordeste. No Nordeste tem quantas pessoas? Então, cada negócio é um negócio, cada cenário é um cenário, certo? Se for produto digital, você pode vender para o Brasil inteiro, mas eu sei que em cada negócio desse vai ser mais fácil de fazer uma conta, como foi o caso do cookie, como é o caso de uma lanchonete, e vai ser um pouquinho mais complicado se você for vender um produto digital. Mas tem como fazer uma conta aproximada. E a conta aproximada vocês vão saber fazer. Mas aonde é que vai entrar essa parte aqui, né? Vamos voltar aqui para... Cadê aqui o Canvas? Eu tinha pego aqui, né? Eu posso fazer duas coisas aqui. Tem duas estratégias. Deixa eu ver aqui. Spotify. Observem que eu vou... Aqui, ó, segmento de cliente. Eu falei para vocês, eu vou pegar o caso do Spotify. O objetivo da aula é começar a explicar para vocês cada caixinha do Canvas. Comecei falando de segmento de cliente e de proposta de valor. Tá? Observe qual é a frase que tem aqui. Como eu poderia deixar, vamos dizer assim, os meus clientes, né, com uma vida mais feliz. Tem gente que chega aqui e bota assim, livro. É uma livraria, aí acha que a proposta de valor é livro, não é. Ah, eu estou vendendo esse copinho aqui. A proposta de valor não é o copo. A proposta de valor aqui, desse copo especificamente, é o quê? Conforto, líquido, sempre... É o que eu ganho comprando esse copo aqui. Qual é a proposta de valor? É o benefício que você está dando ao cliente. O Uber, por exemplo, qual é a proposta de valor? Praticidade. Proposta de valor. Pedro falou aqui. Praticidade. O que mais? Conforto. Tempo. Tem uma série de coisas que você ganha com o Uber. Não é chegar aqui e botar carro. Ou transporte. Até o transporte. É você se locomove de um lugar para o outro. Mas você pode se locomover de um lugar para o outro, de charrete, de burro, a pé, de qualquer... Você pode fazer qualquer... Só que no caso do Uber, tem uma proposta de valor que é diferente, inclusive, de um táxi, de um outro transporte. Tem coisas que... você ganha alguma coisa quando você vai usar um, e você ganha outra coisa quando você vai usar o outro. Então, essa proposta de valor, observe aqui, né? Aqui eu acho que tá, aqui eu não fiz, aqui não está completo, tá? Faltou aqui colocar a proposta de valor, tá? Eu peguei aqui segmento de cliente. Segmento de cliente usuários gratuitos, assinantes prêmios individuais, famílias, estudantes, parceiros de mídia e publicidade. Isso aqui são os clientes do Spotify. Por que é importante eu colocar esses clientes do Spotify desse jeito aqui? Porque, veja, esses caras aqui, cada um... Eu vou explicar aqui uma outra parte do Canvas, tá? Cada um desses aqui, ó, tem um modelo de receita diferente aqui embaixo para eles. Os que são de graça, os que são gratuitos, eles não pagam. Aí você tem que pensar, normalmente, você vai pensando em post-it por post-it para ir montando o outro. Esses aqui não vão pagar. Esses aqui vão pagar de algum jeito, né? Tipo assim, isso é um modelo de negócio. Modelo de negócio, essa parte aqui de baixo é o quê? Tá? É o modelo, na verdade, de venda, né? O Spotify, os principais... as principais plataformas digitais no começo, acho que a primeira foi o iTunes, eles vendiam um CD, vendiam uma música. Tipo, uma música era R$1. Isso é um modelo de negócio. Vende o quê? Pô, música. Aí depois foi o quê? Não, vende o serviço.
No serviço dá direito a algumas coisas. Então, quando acontece isso, você mudou o modelo de negócio. Você saiu de vender o produto e criou um modelo de negócio diferente, que é a assinatura. E na assinatura, o cara ganha uma série de coisas. Se for premium, ele ganha um tipo de assinatura. Se for outro tipo, ele ganha outro. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, de modelo de negócio. Eu gosto muito de dar esse exemplo aqui. Ó. Eu vou pegar o Miro, porque você já sabe o que é Prices, mas qual é a melhor forma de você, pelo menos no mundo digital, você estudar modelo de negócio? Tem os free, igual o Spotify, né? Tem os free. O que é que o free tem? Tem isso aqui. Esse iniciante, ele paga $8. O que é que ele tem? Isso aqui. O business paga 16. Ele tem o quê? Tem isso aqui. Tem coisas que tem aqui e não tem aqui. Tá? E não tem aqui. À medida que eu vou pagando mais, aqui eu vou ganhando. Aqui, se quiser tudo, fale conosco. Aí ele faz uma proposta customizada. Isso aqui é um modelo de negócio. Então, para cada tipo de cliente que entra aqui, ele entrega uma proposta de valor um pouco diferente para cada um. É por isso que eu vou apagar isso aqui porque está errado, né? Eu só tinha copiado e colado. Depois a gente preenche. Normalmente, eu já tinha falado isso, mas não custa nada reforçar. Eu tenho aqui usuário gratuito. Professor, vale a pena eu desenvolver uma proposta de um canvas desse de uma empresa já consolidada que existe? Excelente. Vale. Talvez seja a melhor forma de aprender. Talvez seja a melhor forma de aprender. Eu fiz isso já, logo no começo, quando eu comecei a estudar, eu entrei no site de uma empresa e fui montando. Eu acho que para a empresa que já está... Oi? A empresa já está fundada. Se eu fosse dono da empresa já fundada. Fundada. Pode fazer. Pensar. Vai a pergunta, é Clarissa, né? Clarissa? Veja, o que a Clarissa falou. A primeira pergunta que a Clarissa fez na aula. Qual é a vantagem de fazer isso aí? Aí vocês agora completaram. Eu não fiz, mas eu descobri que existe. Eu posso fazer. Acho que é de descobrir coisas novas que você não tinha pensado. Perfeito. Isso aqui, perfeitamente. Isso aqui é uma forma de pensar, modelar. Você sempre tem que estar inovando, né? Forma de trazer novas exatamente. Veja, todo mundo vende, e as maiores inovações, as inovações mais disruptivas que aconteceram em negócio, foi a inovação em modelo de negócio. Porque se você for olhar direitinho, o Uber vende a mesma coisa que o táxi. Diga isso, né? A Netflix vende a mesma coisa que a locadora. Que uma locadora e que uma net vendia. Veja, o produto final é o mesmo. Aonde foi que um quebrou as pernas do outro? Modelo de negócio. Tecnologia, bota um aplicativo na mão do povo, lá embaixo. Bota um aplicativo veja só, aqui, no caso do Uber, eu sei que eu estou misturando os assuntos aqui, mas no caso do Uber, tanto o Uber quanto o Netflix, o Uber tem claramente, o Uber é mais fácil de explicar. Eu tentei fazer essa explicação no Netflix, me compliquei um pouquinho nas primeiras aulas, mas o Uber é mais claro. O Uber tem 2 clientes muito claros. Quem são? Motorista e passageiro. Eles têm um aplicativo para cada um. Você é motorista ou você é passageiro. No caso do Uber, teria assim, né? Vou pegar aqui, fazer aqui um paralelo, só para dar o exemplo do que eu estava falando. Professor, no caso do Spotify, são vários tipos de clientes, assim, de clientes, mas todos praticamente recebem a mesma proposta de valor, né? Depende. Muda pouco. Depende, mas aí eu não consigo responder isso exatamente para você,
porque eu não estudei a fundo o Spotify. Tem que pensar, porque assim, eu sou um assinante, entrei gratuito, todo mundo entra gratuito, né? Depois você vê que vale a pena, você paga, tá? Aí, quando você paga, eu pago aqui. Mas eu não sei, por exemplo, o que é que ele tem para famílias. Certo? Pode ser que para famílias apareça alguma coisa diferente. Eu acho que para famílias ele pode fazer uma coisa diferente. Eu acho que existe isso. Aí é uma Playlist compartilhada. Playlist, por exemplo. Compartilhada. Tipo, você é uma playlist com os favoritos de todo mundo da sua família. É isso. Tipo assim, você é da minha família, eu escuto um conjunto de músicas que não tem muito a ver com a sua, Isso. mas que quando ele cria uma playlist específica para toda a família, certo? E de repente, se ele mapear que estamos todos nós juntos e a gente mandar tocar alguma coisa, eles estão juntos. Bota uma música para cada um, porque é um serviço isso, né? Então, ele pode... Aí, para cada negócio, tem que se estudar isso, tá? Mas voltando para cá, as perguntas foram muito boas. Deixa eu voltar para cá só o segundo. Tem a ver com as perguntas que vocês fizeram. Ó, motorista. O motorista, ele recebe de benefício, a proposta de valor do motorista é diferente da proposta de valor do cliente. Ou seja, você pode fazer 2 canvas desses separados para não confundir o... Peraí, eu vou fazer um para o motorista. Se eu tenho um negócio do motorista, eu vou fazer um para o motorista aqui. Porque o motorista, veja que tanto o motorista quanto o passageiro pagam. Certo? Qual é o modelo de receita dele? A gente pode procurar aqui, ó. Se eu procurar aqui, fica mais fácil, né? Para exemplificar, canvas de modelo de negócio, já que a gente foi para o Uber. Né? Tem uma metodologia muito massa, que é como se fosse um resumo ou uma atualização do canvas de modelo de negócio, que é o triângulo mágico do modelo de negócio, que ele resume bem. Tipo, a parte de valor no centro, quem, como, que é a cadeia de valor e o modelo de receita. Quer que eu procure aqui? Não, pesquisa agora. Aqui, ó. Veja, aqui, esse analista do modelo de negócio ele é muito bom, tá? Eu vou colocar isso como referência para você. O Daniel Pereira tem um livro também muito bom. Eu já li, já falei com ele, inclusive pelo LinkedIn, depois que eu li o livro dele. Aqui, ó. O Uber, tá? Olha aqui o Uber. O que eu estava falando para vocês. Tá dando para ver aí atrás? Não. Melhorou um pouquinho? Aqui, ó, passageiro e motorista. Passageiro. Qual é a proposta de valor? Transporte privado a 1 toque de distância. Motorista. Ganhe dinheiro transportando passageiros sob demanda. Acho que ele já foi bonzinho demais, porque você parar para pensar o motorista do Uber, que tem vantagem no táxi, por exemplo, voltando um pouco mais no tempo, antes do novo táxi também. Ele tinha que estar numa praça, num local específico, parado, esperando para pegar um passageiro. O cara tem que ir pro shopping para ganhar dinheiro. O motorista do Uber está em casa para receber os chamados a isso. Veja, para quem gosta muito, como vocês estão fazendo essas perguntas aí, para quem gosta muito de empreendedorismo, tem um livro que é chamado Organizações Exponenciais. Esse livro é um livro de 2013, já é um livro antiguinho, mas ele mostra as organizações exponenciais que, quando elas cresceram, quando elas apareceram, elas destruíram outras. E o mais impressionante do livro é que as organizações exponenciais, as organizações que morreram porque as exponenciais apareceram, todas eram de tecnologias. Era empresa de tecnologia que não pensou fora da caixa, que não... Um exemplo clássico que ele dá de morte foi a Kodak. Tá? Então, a Kodak acabou praticamente fechando as portas porque ela não entendeu o processo da câmera digital, aí apostaram... E isso tudo é contado no livro. Certo? No caso que você falou, né, a gente compara sempre Uber com táxi. Não sei se vocês são desse tempo, eu já sou mais velhinho,
Era muito chato você ficar no táxi, o QAP não sei de quanto, QAP não sei o que, rádio táxi. O que é que acontece? Todo táxi tinha, antigamente tinha as cooperativas e tinha rádio táxi. Vocês pegaram isso, não? Aí vai ter a história da criação do 99, né? Que fala de... Pronto. Ou seja, era um saco você ficar escutando no carro, QAP, 350, não sei o que, bicho, é um saco. Aí o que acontece? Quando... já estava disponível, né? Veja, quando o Uber apareceu, meio que... O Uber só não, a gente está dando o exemplo do Uber, mas Uber, Easy, táxis, né, e as outras coisas, um conjunto de empresas passaram a não fazer mais sentido. Tá? Então, essas empresas que passaram a não fazer mais sentido, elas praticamente não existem mais. Então, eu imagino que táxi ainda tenha, talvez ainda tenha alguma coisa, mas o mercado diminuiu muito para eles, né? E veja, eu estou dando esse exemplo aqui com essas duas coisas, então eu vou explorar um pouquinho proposta de valor, isso aqui, mas eu não quero perder de vista essas duas coisas com esse fluxo de receita aqui. Essa parte aqui é até um pouquinho mais fácil de explicar. Eu prefiro ficar nessas três aqui que são as mais complicadinhas, vamos dizer assim, tá? É muito interessante, assim, eu gosto muito de estudar isso, porque você vai pegando livros e pessoas que contam esse ambiente de startup, né? Por exemplo, o Easy Tax, eu esqueci agora, estou sem o nome dele aqui agora na minha cabeça, mas o criador do Easy Tax, Thales Gomes, eu sigo ele na internet, eles hoje têm mais 4 caras, um deles é alagoano, que é o Tony Celestino, fundaram a G4 Educação. É uma escola executiva, eu sigo os caras todos na internet, direto. Então, o Thales Gomes foi tipo, ele surgiu como criador do Easy Tax. Aí você vai olhar a história dele, todos eles têm uma história, como a Ana colocou aí, que eu vi isso numa história de algum cara que construiu uma empresa com um modelo de negócio um pouquinho diferente, né? Ó, esse que está aqui, eu vou deixar esse canvas, eu peguei esse exemplo do Uber, observe aqui embaixo, fluxo de receita. Passageiro, transporte, verdinho, verdinho, verdinho. Como é que o passageiro paga? Preço por corrida com base em um sistema de tarifa variável. Tá? Ontem mesmo eu fui pegar um Uber, eu fiquei com pena do Uber. Eu saí da minha casa, ali no comecinho da Pajuçara, para o Premium Office lá na Mangabeira. Na hora que eu apertei, deu R$5. Eu disse, não é possível. Aí deu R$5, no Comfort deu R$8. Como é que isso? Meu Deus do céu. Não é que eu esteja rico querendo dar dinheiro, não, mas R$5. Veja, o cara, eu chamei, e cadê eles vindo? Eu passei 20 minutos. Eu disse, não, eu vou pro Comfort aqui para ver se... Né? E eu já estava ali quase dizendo assim, eu estava tão aperreado que eu disse assim, olha, eu disse, boa tarde, você está vindo? Eu já ia dizer, ó, venha, porque no final ele deu uma gorjeta. Tá aí uma coisa que poderia surgir no aplicativo, essa opção de você... Mas tem, a opção de... dá no final. Dá no final, O Maxinho, ele faz isso. O InDriver tem a proposta de você aumentar o valor da corrida que vai chamar a gente mais rápido. Pronto, aí tem essa... Veja que isso tudo você só consegue entender depois que você tenta ser usuário, né? Então, a melhor coisa para você aprender sobre uma empresa, essa ideia que o Vinícius disse, olha, pegar de uma empresa feita é top. E por isso que eu dei a ideia para vocês na aula passada, escolham uma empresa que vocês já tiveram relação, que vocês entendem, que vocês têm interesse, porque aí vocês vão ter mais empatia com o processo. Até às vezes as empresas contratam pessoas que sejam daquele público-alvo que elas não estão conseguindo Exato. alcançar, só Exato. para ter essa visão. Exatamente. Aí aqui, ó, a corrida, como é? 20% do valor de cada corrida. E uma coisa interessante que acontece é o seguinte, eu, como sou professor e pesquisador, né, nessa área de empreendedorismo, eu sou o cara que mais conversa com os Uber quando eu não estou trabalhando dentro do Uber. Né? Então, eu pergunto,
e eles não sabem, tá? Tipo assim, eu vou perguntando devagarinho, né? Quantas corridas por dia? Pode descobrir quanto é que o cara tá ganhando, né? Quanto é que, se está sendo viável ou não, porque para mim o processo é meio inviável. Na conta que eu faço assim por cima, e o cara, como é que esse cara consegue manter? Porque ele paga 20% aqui, tem o combustível, tem a manutenção do carro, tem o carro. Oi. E tem colegas que trabalham lá comigo, né, na polícia, que eles financiaram um carro e alugaram para Uber, pagaram seguro, e eles fazem um cálculo, né, de quanto mais ou menos o Uber ganha por dia, e ainda sai no lucro. Aí realmente a gente fica sem entender, né, porque é lá embaixo o preço, o valor deles, né, de cobrança. Mas assim, às vezes eu pergunto, porque eu tenho a impressão, é por isso que é importante saber usar tecnologia e entender do que está se passando. Porque há muitos Uber que eu já conversei, o cara sabe assim, ele tem uma noção de quanto ele ganha, porque entra na conta dele, mas ele não sabe usar a plataforma digital do Uber. Eu imagino que a plataforma do motorista tenha discriminado item por item. Tipo assim, quanto que ele recebe, o que é que está sendo descontado. Aí, eles têm uma noção, tipo assim, eles não conseguem, tipo, otimizar as corridas dele. Se ele entender do que o Uber está dizendo para ele, talvez ele ganhasse mais. Porque ele fazia uma análise de dados, né? Mas talvez se ele soubesse fazer análise de dados, ele não tivesse... Não é isso? Eu peguei um Uber que ele fez exatamente isso. Eu sou curiosa desse mesmo jeito. Eu comecei a perguntar. Aí ele pegou e me mostrou o aplicativo e mostrou a parte onde ele mostra. Ele mostra um gráfico todo certinho, tipo das corridas que ele faz, quanto ele ganha por dia. E tipo, aí ele falou, esse dia aqui é mais fraco. Então eu rodo só no período que eu sei que eu consigo mais corrida e depois eu vou pra casa porque eu sei que eu não vou conseguir nada. Mas ele falou que ele trabalhava por tipo, ele estabelecia metas diárias pra ele tirar uma certa quantia fixa todo mês. Aí ele rodava até ele conseguir essas metas diárias no dia, só que tipo, tem dia que em dias mais fracos ele precisava rodar mais para conseguir atingir essa meta, né? Exato. No caso, alguns deles devem fazer isso e devem ganhar bem com isso. Poxa, o cara ganhava mais de 50 por mês. Se ele otimizar o processo dele, tipo assim, é melhor corrida longa ou corrida curta? O cara pode pegar um monte de corridinha de R$8, R$10, ou pegar uma de 50, 60, que no lugar que ele vai, ele ganha 50, mas volta sem ninguém. E essas corridas de 8, 10 reais, ele me explicou que são corridas que a Uber não tira os 20% para que ela não são corridas para ela não perder o cliente. Aí ele ganha o dinheiro todinho e só em corridas de valor mais alto que a Uber tira os 20%. E o que... Você vê 25 centavos em toda viagem, uma coisa assim. A Uber sempre ganha dinheiro, né? Veja que fica assim... a aula está quase se transformando em aula de Uber, né? Mas assim, é porque o Uber é um caso que todos nós usamos. Então, é mais fácil de explicar as coisas, de entender as coisas, né? Mas assim, mas é isso mesmo. Veja, a partir do momento que você tem dado, que você tem informação para você tomar a decisão de se vai abrir o negócio, se não vai, e isso que a Ana falou, né? Eu vou fazer... Foi você que falou, eu acho, o Sidney. Montar isso aqui de uma empresa, nunca fez isso? Não, nunca fiz, mas eu vou começar a fazer, porque aí você começa, rapaz, eu posso cobrar de um outro jeito. Tipo assim, eu vendo café, né? Vou pegar o caso de café também, que é uma coisa que eu gosto. Tipo assim, eu compro café de todo jeito. Aí, a Nespresso criou um modelo de negócio diferente. O que é? Tem assinatura, tem a máquina, vende só a máquina. Tipo a Gillette também é o quê? Impressora também é assim, vendo bastão. Vocês podem procurar, Epson, HP, Canvas de HP, o que é que eles vendem? Né? Então, é uma inovação em modelo de negócio, que é o quê? A impressora é baratinha, mas o cartucho, olha. Entendeu? Então, você cria, ao invés de vender café, você até dá a máquina para o cliente, depois que você deu a máquina. No Nespresso foi um caso desse, deu a máquina, aquela cápsulazinha deles estavam patenteada por 10 anos, até quebrar a patente, só eles vendiam aquela cápsula. Aí depois que acabou a patente, todo mundo pode vender aquela cápsula, e eles criaram outra cápsula, diferente, com outra patente, e tem uma cápsula especial. E está todo mundo vendendo a cápsula, porque quebrou, mas é um negócio deles, é o quê?
vender o café daquele jeito ali. E qual é a proposta de valor do Nespresso? Tem, vocês procurarem aqui também, vocês podem procurar, que vocês vão achar Nespresso, Netflix, Uber, para poder entender um pouco melhor ainda essas coisas que estão aí, tá? Mas assim, eu vou usar aqui em algum momento aqui, eu vou usar o chat GPT para explicar um pouco melhor. Mas deixa eu voltar aqui para não perder aqui aqui. Na verdade não é esse, é esse outro aqui. Ó, a minha proposta, tá? Eu não vou fazer isso aqui de jeito nenhum. Que é assim, aqui tem proposta de valor, que a gente está conversando hoje sobre isso, sobre segmento de cliente e sobre essa última caixinha aqui. Vou começar aqui só com proposta de valor. Eu juro que eu não vou ler isso tudo, porque não faz sentido. Mas eu vou começar lendo para vocês poderem ter vontade de ler também, depois dessa aula. Tá? Vocês vão ler isso aqui, tudo, porque tudo que está aqui foi praticamente extraído do livro do criador do Canvas. Tem um livro, Business Model Canvas, é um livro grossinho. Se vocês se interessarem muito pelo negócio, vocês vão comprar o livro, vão ler, vale a pena. Tá? Tem a plataforma dele que eu posso mostrar aqui, eu acho que eu já falei sobre ela, mas não mostrei. Teve uma turma que as pessoas entraram e depois de um mês tinha que pagar, só que é um valor assim bem alto. Mas o que é que ele diz aqui? Ó? Como faço proposta de valor? Como faço para usar o bloco de construção de proposta de valor do Business Model Canvas? Sua proposta de valor descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor para um segmento de cliente específico. Perguntas a serem feitas. Qual valor oferecemos ao cliente? Qual dos problemas do nosso cliente estamos ajudando a resolver? Que trabalho estamos ajudando o cliente a realizar? Que necessidades do cliente estamos atendendo? Que pacotes de produtos e serviços oferecemos ao segmento de cliente? Tá? Eu dei exemplos aqui, né, de proposta de valor. Tem esse texto aqui todo que eu não vou ler, ó, sobre a proposta de valor. Aqui embaixo tem um texto todo explicando o que é isso aí, o que é a proposta de valor. Tem isso para cada uma das caixinhas do Canvas. E uma coisa que eu proponho para vocês, eu sei que às vezes dá preguiça de ler. Mas um assunto tão bom que nem esse, leiam tudo. Por quê? Vale a pena ler isso aqui. Você pode simplesmente abrir e sair fazendo? Pode. Vai ser pior, vai errar mais. Se ler o que está aqui, pode trazer dúvida para mim, ó. Aqui, ó. Proposta de valor. Eu vou fazer um link aqui, cadê ela? Perdi aqui o 1, tá aqui. Para facilitar, eu peguei e botei esses numerozinhos, são para facilitar a localização aqui, ó. Mais sobre proposta de valor. Tipos de proposição de valor, novidade, atuação, desempenho, customização. Tem uma série de coisas aqui que vale muito a pena ler. Lê, pega os exemplos, tá? Vai se inspirando para poder montar o seu negócio. Segmento de cliente. Observem o seguinte, para mostrar a vocês aqui, cadê aqui? Proposta de valor. Voltar para as perguntas de proposta de valor. Lembra que eu falei numa aula, e isso está cada vez... Falei que foi uma frase que eu tinha ouvido do... Esqueci o nome. Do fundador da HSM, que eu sigo também na internet, que ele dizia o quê? No tempo que existe o Google, no tempo que existia só o Google, formular... O Google tem todas as... Se o Google tem todas as respostas, o mais importante é você saber fazer a pergunta certa. E isso vale mais ainda num tempo de chat GPT. A pergunta certa. Veja que, no caso deles, quais são as perguntas a serem feitas. Ele não está explicando aqui. Embaixo ele vai fazer uma explicação. Mas ele não está explicando assim, definição, proposta de valor. Proposta de valor, blá, 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 não. Ele está explicando como. Qual o valor que oferecemos ao cliente. Tá? Então, qual dos problemas dos nossos clientes estamos ajudando a resolver? E principalmente essa aqui. Que trabalho estamos ajudando o cliente a realizar?
lembra da primeira curva de proposta de valor, tarefas do cliente. Tarefas do cliente é o que o cara faz para conseguir algo, tá? Um cara que está em casa, mora numa casa, está num jardim, e vamos supor que ele não vai pagar o jardineiro, ele tem que cortar ali o capim e ajeitar o jardim. Ele tem uma tarefa que ele vai realizar. Aquela tarefa ele realiza para quê? O que é que ele ganha realizando aquela tarefa? Veja, ele não está cortando a grama porque está cortando a grama. Ele está cortando a grama, ele está arrumando o jardim porque, de alguma forma, ele quer ou se mostrar uma pessoa limpa, é limpeza. Aquela tarefa que ele está realizando, ele está ganhando limpeza. As pessoas que chegam na casa dele vão olhar ali tudo limpinho, arrumadinho. Higiene, tem uma série de coisas que tudo que nós fazemos não porque nós estamos simplesmente fazendo, é porque a gente está ganhando alguma coisa com aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, vocês estão aqui, eu estou prestando serviço para vocês. Vocês estão aqui por quê? Não, estamos estudando. Tudo bem, a pessoa pode estar aqui porque está estudando, porque quer o diploma. Mas não é isso. É o quê? Vocês estão aqui porque vocês estão aprendendo. Aprendendo para quê? Aprendendo é um pedaço do processo. Aprendendo para quê? Para depois, entre outras coisas, ganhar dinheiro com isso que vocês estão aprendendo. Ah, mas o dinheiro é para quê? Ah, para eu poder fazer isso, no final das contas, para eu poder ser feliz. Se a gente for perguntando por quê, para quê, a gente vai chegar no final em alguma coisa mais abstrata, felicidade, alguma coisa assim. Mas, no caso de qual o trabalho que aquele cliente faz o quê? Aquele cliente faz aquilo, então eu tenho que identificar por que aquele cliente está fazendo aquele trabalho para eu melhorar aquele trabalho para ele. Eu fiz isso, por exemplo, uma das coisas que eu fiz, inclusive motivado por esse jeito de pensar, é assim, eu ensino conteúdo para vocês. Só que quem entra na minha disciplina ganha um monte de coisa. A mais. Tipo o quê? Tempo. Organização. Por quê? Mapa mental. O mapa mental entrega o quê para vocês? Organização. É só pegar o link. Entrou lá. Vai encontrar em outro professor? Eu ajudei vocês em que tarefa? Se organizar para estudar. Você precisa organizar o material para estudar. Eu já fui aluno. Eu sei que uma das piores coisas é quando vai ter prova que eu não anotei nada. Aí liga para a Bruna, que anotou as coisas que é organizada. Liga para o Vinícius, que também é organizado. E eu não anotei nada. Corre para eles, aí atrapalha todo mundo, porque tem que pegar. Foi o que eu fiz. Então vamos resolver o problema aqui. É uma tarefa de vocês que eu resolvi. Aí qual é a outra tarefa de vocês? Tipo, perdi a aula porque não assisto. Gravando. Tem um monte de tarefas que os estudantes fazem que eu fui... Aí é o quê? Comodidade para vocês. Qual é a proposta de valor do meu curso? Comodidade. Tem um monte de coisa que eu posso fazer. Acho que já cheguei até a fazer isso, não vou procurar agora. Mas tem um monte de coisa que, em cima de tarefas, de coisa que vocês fazem, eu procurei entregar algum valor. Porque no final das contas, eu entreguei um monte de coisa para vocês e vocês no final vão dizer assim, se Deus quiser, né? Rapaz, a aula do Seton é top e eu aprendi muito ali naquela matéria e isso é o que vale para mim. Todo mundo dizendo assim, rapaz, eu aprendi tudo ali. Veja, se eu fosse desorganizado, a chance de vocês aprenderem é maior ou menor? Entendeu? Aí, por quê? Porque eu estou agregando, estou entregando uma coisa para vocês que está agregando valor e vocês estão tendo o benefício de aprender com uma série de coisas que eu estou fazendo. E eu comecei a fazer essas coisas, uma coisa é você fazer na intuição. Outra coisa é você entender o campo de proposta de valor. Eu entendi que meu aluno é meu cliente, entendeu? E eu começar a pensar desse jeito, o produto que eu vou entregar, isso, aquilo, outro, muda o jeito de pensar. Né? Então, olhem para essas perguntas aqui. Eu vou, para divertir um pouquinho aqui, né? Para não se esquecer aqui do nosso amigo ChatGPT,
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no... Evidentemente que vocês já aprenderam, você pode modelar o Canvas todinho aqui, que a gente fez quase isso no Canvas de proposta de valor, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar assim. No Canvas de modelo de negócio. Professor, Oi? Estão vendo aí? você não usa o 4. Não entendi. O chat GPT-4. Eu estava perguntando isso. Agora eu tenho essa. Ah, é? Vamos usar aqui o 4, não tem problema não. Ó, no Canvas de modelo de negócio, existem 9 janelas. A janela... Vamos fazer o seguinte para ver se ele está por dentro, né? Quais são as 9 janelas? Só para dar um contexto. Para fazer a pergunta que eu quero. Aí, está dizendo quem foi que criou 9 blocos ou janelas. Está aqui. Tá? Aí, como eu estou explicando para vocês, claro, vocês podem ler aquele texto. Se tiver sem saco de ler, vai para o chat GPT e fica conversando com ele especificamente sobre um dos temas. É tipo assim, né? Só não aprende se não quiser. Hoje em dia, pau era lá atrás, aí era difícil. Não estou querendo dar uma de velho não aqui, não, mas era difícil. A gente precisava de um artigo tinha que ligar para alguém que morasse no Rio, que fosse na biblioteca da UFRJ, imprimir o artigo, mandar para o xerox para a gente poder estudar o assunto. E olha que eu nem sou tão velho assim, né? Mas eu vi isso. Aqui, ó, proposta de valor. Vou repetir o que ele colocou, né? Eu preciso que você me dê pelo menos 10 exemplos de deixa eu ver aqui, de proposta de valor / empresa. Deixa eu ver se ele entende. Se eu não estou inspirado para fazer pergunta agora, estou com a cabeça cheia aqui. Deixa eu ver se ele vai entender. Tá? Ó. Apple, Uber, aí ele está dando as básicas, né? Que foi até algumas que Uber que a gente passou por aqui, né? A proposta de valor da Apple é centrada em design inovador. Alta qualidade, experiência de usuário intuitiva, ecossistema de dispositivos e serviços integrados. Uber oferece transporte sob demanda, de maneira rápida, eficiente, por meio de uma... Enfim. Então, cada um aqui tem Spotify oferece acesso ilimitado a milhões de músicas e podcasts, permitindo aos usuários personalizar sua própria lista de reprodução. Tá? Veja que ele foi muito genérico. Tá? Assim, explicou Apple, fez uma explicação do Uber. Como eu dei o exemplo do Uber aqui, eu vou pegar esse aqui. Vamos focar na construção de um canvas de modelo de negócio para o Uber. Me dê pelo menos 5. Em inglês eu acho que é isso aqui. Eu vou misturar aqui inglês com português. Eu acho que é stick. Esse é o post-it, né? Pelo menos 5 exemplos / stickers que eu posso colocar nesse canvas.
Eu estou forçando um pouquinho a barra para ele ir além na proposta de valor do Uber. Vocês podem, só para inspirar outros casos aí de vocês. Ó. Eita. Aqui ele foi para segmento de cliente. Ele separou o passageiro. Ó, observe que ele está fazendo. Ele fez a separação aqui, ele não entendeu muito minha pergunta, né? Também estava ruim minha pergunta. Aí aqui, ó. Ele botou segmento de cliente, passageiros que precisam do segmento de cliente, colocou 2 segmentos de cliente, igual aquele canvas que a gente viu. Proposta de valor: serviço de transporte sob demanda, rápido, confiável, geralmente mais barato que os táxis tradicionais para motoristas, oportunidade de gerar renda. A mesma coisa daquele outro, né? Do que a gente viu. Enfim, eu estou dando aqui alguns exemplos, né? Eu vou pedir assim, vou ser mais geral agora. Ó. Preciso de 50, vou apelar aqui, viu? De 50 exemplos do que seria, do que poderia ser proposta de valor no contexto de um canvas de modelo de negócio. Não, aí ele tá forçando aqui, ele está sempre... Vou parar aqui. Ele tá forçando sempre empresa, proposta de valor. O que é que eu queria que ele fizesse? Mobilidade, tempo, dinheiro, conforto, limpeza. Se vocês olharem para as tarefas que a gente faz no cotidiano e pensarem, tipo, esse produto está me dando o que de proposta de valor? Certo? Então, o melhor exercício que vocês podem fazer não somente pensar, como vocês falaram, né? No negócio, tentar construir um canvas de proposta de valor de um negócio que vocês já conhecem, mas vocês podem chegar em casa, olhar para o lado, olhar os produtos que tem e pensar assim, esse produto me entrega o que como proposta de valor? Bota assim, professor, para testar. Cite 10 problemas cotidianos e a forma de resolver, e a forma que alguns negócios resolveram, por isso. Começando a assim. Mas aí fica muito geral. Posso fazer a pergunta? Deixa eu pensar assim. 10 problemas cotidianos e o que seria entrega de valor para a solução, para quem tem esse problema. Tá bom assim? Acho que melhora um pouquinho, né? Pronto, beleza. Tá vendo aí como 2 pensam melhor do que 1? Aí, ó. É sempre você pensar no problema de alguém, longas filas para pagamento no supermercado, dificuldade em encontrar um táxi no horário de pico, ficar sem bateria de celular quando está fora de casa, faltar tempo para cozinhar refeições saudáveis, não saber qual a melhor rota para evitar tráfego, enfim, um monte de problema que existe e a entrega de valor para esse problema, o que é que seria, tá? Aqui tem um aplicativo de compra que permite digitalizar itens enquanto você faz compra, pagar online, evitando a necessidade de fazer fila. Só que observem que o ChatGPT, ele é genérico e ele vai errar ou ele vai dar uma resposta meio que incompleta. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer assim, pegar isso aqui, ó. Para este problema... Nesse caso, do primeiro problema mesmo, o senhor já viu o novo caixa da Renner? A pessoa só bota a camisa em cima lá e ela sabe qual é a camisa. Mas daí... tem várias lojas que são assim, né? Que você chega, bota uma sacola, não é só a camisa em cima, não. Você enche a sacola de coisa, coloca a sacola dentro de uma caixa e automaticamente ele vê tudo que
bota lá quanto foi. Assim, Eu já passei por essa situação, eu quase saí correndo. Não acredito não que você vai fazer isso aí, não. Ele pegou a... O mercado é que ele tem uma balança junto, né? Quando você passa um produto e não coloca ele na sacola, ele sabe porque o peso do produto não tá lá. Mas esse da renda... Mas veja, é uma entrega de valor. Né? Então, olha o que é que eu vou fazer aqui com ele. Para este problema, longas filas, ele colocou, vou colocar assim, você colocou como entrega de valor um aplicativo de compra. No entanto, o que você colocou como entrega de valor é a solução do problema. Eu preciso saber quais as entregas de valor que esta solução gera para o cliente. Viu aí? Ele não vai acertar toda vez. Foi necessário eu entender a definição do que eu sei o que é proposta de valor, não é aquilo que ele escreveu. E aí eu disse, olha, você colocou errado. Você colocou a solução. Eu quero que você entregue proposta de valor. Isso é proposta de valor. Conveniência, segurança, experiência de compra aprimorada, planejamento de gasto em tempo real. Entendeu? Então, quando a gente se obriga meio que a pensar desse jeito, é diferente de você... Você não deve necessariamente pensar no produto. O produto é o meio através do qual você entrega o valor. O celular pelo celular não serve para nada. Agora, o que é que acontece? Você tem muita entrega ali, você se conecta com todo mundo, tem um monte de valor que um celular entrega. Por isso que é um produto extremamente cobiçado, porque resolve uma parte de muitos problemas das pessoas. Né? Então, esse exemplo aqui foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque para vocês entenderem de fato, né, o que é entrega de valor. Era isso que eu queria. Eu queria que ele me desse 50 exemplos como esses aqui. Tá? Vocês querem fazer mais alguma pergunta, alguma coisa por hoje? Eu vou só, antes de terminar, eu havia esquecido um pontinho importante, eu acho que eu não falei isso na aula passada. É como se eu vou voltar aqui, ó. A gente vai continuar na próxima aula nesse Canvas aqui, tá? Evidentemente que vocês têm trabalhos a fazer que envolve esse Canvas e o outro, e eu não posso esperar que vocês terminem. Eu vou aqui, ó, dando assunto e cobrando de vocês, e vocês fazem aquilo que eu falei no começo da aula. Ou vão fazer os trabalhos, ou vão estudar o assunto para fazer uma prova no final do primeiro bimestre e no final do segundo. Tá? Quem chegou um pouquinho atrasado, eu posso explicar depois. Mas assim, o que eu esqueci de falar na aula passada, não sei se num dos vídeos que eu já passei para vocês, eu expliquei. É o seguinte, é muito importante quando eu dou muito valor ao que está escrito e escrito com clareza. Quando a gente constrói esse Canvas de proposta de valor, existe uma frase, que é essa frase que está aqui. Eu agora saí um pouquinho só para terminar a aula, porque foi um assunto que eu esqueci. E eu quero que vocês façam no trabalho. Depois que você monta o Canvas de proposta de valor, existe um template, que é essa frase, tá? Ó, nossos produtos e serviços, que está nesse lugarzinho aqui, é o que tem ali. Nossos aplicativos, nossas plataformas digitais, nossas comidas, nossas roupas, enfim, ajudam o segmento de cliente, que é aquela bolinha que está do lado de cá, do lado direito, que deseja as principais tarefas que foram listadas aqui, através, use verbos reduzindo, evitando,
e dores e ganhos. Vocês percebam o poder da modelagem. Além de essa modelagem toda, além de gerar uma planilha que você vai fazer conta no final, se você tiver dificuldade de escrever a frase que diz o que é o seu negócio, essa é a frase. Se vocês podem procurar na internet frases tipo que descrevem o Spotify, Netflix, parará, esse é um template assim, ó. Certo? Aí, só respondendo a pergunta da Clarissa logo no início, você ganha isso tudo se você fizer a modelagem direito. Ganha pensar nas coisas como a gente pensou aqui na aula, ganha uma frase que a gente não consegue dizer. Tem gente que você chega assim, faça o teste, chega para um empresário que você conhece, rapaz, qual é a entrega de valor? Qual é a proposta de valor do seu negócio? Digam, resuma em uma frase o seu negócio. Não sabe. É a mesma coisa, vocês lembram eu faço aquele teste lá com vocês de experiência, conhecimento, de escrever uma bio. Que é assim, chegar, Pedro, me diga aí o que é que você se apresenta para mim em 30 segundos. Não precisa fazer isso agora não, Pedro. Mas se você tiver escrito a bio, experiência, conhecimento, cliente, de alguma forma meio que construído uma frase, decorado uma frase, para dizer quem você é numa frase, precisa fazer isso no negócio. E pode fazer isso para você, porque você pode fazer isso para você. Porque tem uma coisa que se chama no empreendedorismo de pitch, né? Pitch elevator, que é o pitch do elevador. Que é, imagina que você, tipo... é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, que é o quê? De repente está com um cara, tipo um dono da empresa que você quer trabalhar, encontrou com um cara em algum lugar. E precisa, durante a subida no elevador, durante o tempo que você tem no elevador, conseguir explicar para ele quem é você, o que é que você quer dele rápido, numa frase matadora. Então, esse tipo de modelagem, esse tipo de coisa que a gente está fazendo, ajuda também nesse sentido. A gente, tipo, vender-se, né? Se colocar rapidamente bem numa entrevista de emprego, ou para um cara que a gente encontrou, que a gente precisa mostrar a ele quem a gente é com uma frase, ou mesmo num negócio que a gente pode tirar a partir daqui. Beleza? É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima aula, até quinta-feira.